O que ninguém te conta sobre a recuperação da cirurgia do mioma. Você sabia que o tempo de recuperação da cirurgia do mioma varia de poucos dias até alguns meses? E o motivo nem sempre é o que as pessoas imaginam. Hoje eu vou te contar o que realmente acontece no nosso corpo após a cirurgia, quais cuidados aceleram essa recuperação e os erros que podem atrasar tudo. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Camila Bonaccord, médica ginecologista aqui em São Paulo, capital. Para agendar uma consulta online ou presencial, é só ler o QR Code aqui ao lado ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Este é o sétimo episódio da nossa série completa sobre os miomas uterinos. Se você ainda não assistiu os outros episódios, volte lá e maratone. Neste vídeo eu explicarei como funciona a recuperação após a cirurgia de retirada dos miomas. E para começar, o que é normal sentir após a cirurgia? É esperado um pouco de dor e inchaço no abdômen, principalmente na região dos pontos cirúrgicos. Esses pontos costumam doer quando mexemos o abdômen, ou seja, quando iremos deitar, sentar ou levantar da cama. Outro sintoma esperado é o intestino preso. E isso acontece pelo uso de medicamentos derivados da morfina durante a anestesia, pelo próprio procedimento cirúrgico e também pela dieta no pós-operatório. O intestino preso acaba deixando a barriga mais estufada e dolorida. Inclusive, se você já fez a cirurgia de retirada de mioma, me conta aqui nos comentários em quantos dias o seu intestino voltou a funcionar normalmente. Também são esperadas as cólicas e os sangramentos vaginais, justamente pela cicatrização do útero. O útero com miomas apresenta um volume maior, e após a remoção desses miomas, o seu tamanho vai acabar ficando reduzido, mas para que haja uma completa cicatrização desse tecido, o miométrio, que é o músculo do útero, precisa contrair. Por isso, notamos cólicas similares às cólicas menstruais neste processo de recuperação. Pode ocorrer também sangramento vaginal nessas primeiras semanas de cirurgia, mas que tendem a reduzir de intensidade com o passar dos dias. Certo, Camila. Então, quais cuidados eu devo tomar para acelerar esse processo de recuperação? Antes de eu te contar, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para acompanhar os próximos. O primeiro de todos é caminhar precocemente, de preferência ainda no primeiro dia da cirurgia, assim que se alimentar e retornar do centro cirúrgico. E quando eu digo caminhadas, são caminhadas leves, tranquilas, sem esforço físico intenso, de algumas voltinhas pelo quarto ou pelo corredor. Idealmente, essas pequenas caminhadas devem ocorrer a cada 2, 3 horas durante o período do dia e sempre com o auxílio de algum fisioterapeuta, técnico de enfermagem ou o próprio acompanhante que está durante a internação com você. Isso ajuda a soltar gases, ao intestino a voltar a funcionar mais precocemente, a prevenir o risco de tromboses e aliviar o desconforto de um modo geral. Outro cuidado muito importante é beber líquidos, idealmente 2 litros de água por dia de forma fracionada. O nosso corpo perde muito líquido nesse período, seja pelo jejum, pelo próprio procedimento cirúrgico e pela resposta inflamatória gerada pela cirurgia, e sendo essa hidratação fundamental e também acaba ajudando ao intestino a voltar a funcionar mais rapidamente. O terceiro cuidado é comer comidas mais leves e de forma fracionada. Não adianta querer comidas pesadas, como uma feijoada no pós-operatório, pois elas acabam dificultando a digestão, aumentando a distensão abdominal e esse desconforto após a cirurgia. O ideal é optar por comidas mais leves, como verduras, legumes, arroz, frango desfiado, carne moída, purês, e evitar os alimentos ultraprocessados. O quarto cuidado é tomar os medicamentos prescritos após a sua alta de forma correta. Afinal, o uso de analgésicos e anti-inflamatórios acabam ajudando a controlar a dor no seu pós-operatório, que permite uma maior mobilidade, você conseguir caminhar e realizar pequenas tarefas sem muito desconforto. Por fim, o último cuidado é escolher uma técnica de cirurgia minimamente invasiva, como a videolaparoscopia e a robótica, se estiverem disponíveis. Esses métodos causam menor dano ao corpo e às estruturas do útero,
permitindo consequentemente uma recuperação mais rápida e menos dolorosa. Camila, e quanto aos erros? O que pode atrasar a minha recuperação cirúrgica? Os principais erros são realizar esforço físico antes da hora, comer alimentos pesados e gordurosos no pós-operatório, ter relações sexuais antes da liberação médica, que costuma ocorrer entre 15 a 30 dias da cirurgia, não cuidar bem dos pontos da cirurgia, o que pode favorecer a sua abertura ou a infecção, não retornar à sua ginecologista no pós-operatório e o pior deles, não realizar os exames de rotina após essa recuperação. Agora, se você quer saber como fica a vida após a cirurgia de retirada do mioma, assista ao meu próximo vídeo. Um beijo!